Turma do propósito, e aí meu irmão, tudo bem? Espero que sim, estamos aqui para começar muito bem uma semana de primeira, ela não começa na segunda, ela começa no domingo, e eu estou aqui para trazer para vocês uma palavra em 1 Samuel capítulo 23, lembrando que o nosso grupo propósito consiste em ler um capítulo da Bíblia por dia, orar todos os dias e tentar mudar. Aqui fala sobre Davi na cidade de Keila, ele traz o livramento daquela cidade. Vamos lembrar que Davi, ele havia saído da caverna de Adulão, por ordem do Senhor, ido ali para o bosque de Herete, que pertencia à região de Judá. O Senhor tinha um propósito de usar Davi. Exatamente, Keila era uma cidade que pertencia à tribo de Judá. Keila quer dizer fortificada, versículo 7 do capítulo 23. O próprio Saul vai dizer que era uma cidade de portões e ferrolhos. No entanto, ela foi atacada pelos filisteus. Davi consulta o Senhor, porque Abiatar, o único que havia sobrevivido dos sacerdotes, havia levado a escola sacerdotal. E ali Davi aproveita sempre para consultar o Senhor, e ele consulta. Devo ir ajudar Keila? O Senhor diz, vá. O Senhor vai me entregar nas mãos dos filisteus, entregarei. Ele vai e vence, e ali ele consegue provisão ali para o seu exército inteiro, porque ele recolhe todos os gados como despojo dos filisteus. E o que acontece é que logo em seguida Saul fica sabendo que Davi estava ali e disse, agora a vitória é minha, porque ele entrou na cidade de portões e ferrolhos, e Keila não vai se omitir em me entregá-lo. E ele pergunta ao Senhor ali, através da escola sacerdotal, Saul virá? O Senhor responde, virá. Os homens de Keila me entregarão? Sim. E Davi, irmãos, teria a capacidade tranquilamente de se vingar da cidade de Keila. No entanto, ele não faz isso. E por que ele não faz? Ele sai dali e vai para o deserto de Zif. Saul, vendo que ele havia saído de Keila, deixa de persegui-lo por aquele momento. E diz o texto que Saul buscava-o em Zif todos os dias, porém, Deus não o entregou nas suas mãos, porque Deus, quando ele nos livra, irmãos, nada o homem pode fazer contra nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? A mão do rei não poderia ser contra a mão que protege, que é a mão do rei dos reis, o Senhor Todo-Poderoso. E quando Davi percebeu que Saul tinha saído para tirar-lhe a vida, ele ficou ali no deserto de Zif, em Oreza, que era um lugar provavelmente estratégico, cheio de cavernas, onde Davi conseguia vigiar os movimentos de Saul com mais tranquilidade. Então, Jonatas, sabendo disso, ele foi ter com Davi. E aqui, irmãos, há um texto que fortalece aquela minha posição que eu já havia trazido para os irmãos, que eu acredito mesmo que a sucessão de Saul, se Saul não estivesse obcecado, essa sucessão seria natural. Saul daqui a pouco iria morrer por avançada idade, e o próprio Jonatas, que seria o próximo rei, reconhecia que o ungido não era ele, mas o ungido era Davi. Olha o que Jonatas diz para Davi no versículo 17. Olha, não tenha medo da mão de Saul, meu pai, porque não vai encontrar você. Você será o rei de Israel, Davi, e eu vou ser o segundo depois de você. O que também Saul, meu pai, bem sabe. Ele já admitia que Davi seria rei e ele seria o segundo. Jonatas não fazia caso nenhum de ser rei. Fizeram ali novamente uma aliança no Senhor. Com certeza Davi disse, olha, Jonatas, é isso mesmo, se eu chegar a ser rei, você vai ser o segundo. Diz o texto que os ifeus foram falar com Saul em Gibeá. Então o que nós vemos, irmãos, que é uma coisa complexa para a gente absorver, mas o Senhor havia mandado Davi dar o livramento àquele, que ele trairia Davi. Então Davi vai para o deserto dos ifeus ali. Os ifeus também, essa cidade ficava dentro da tribo de Judá. E mesmo sabendo que Davi ia efetuar um grande livramento a seus irmãos, diz o texto que os zifeus foram falar com Saul em Gibeá e disseram, olha, não é verdade que Davi está escondido entre nós, nos lugares seguros em Oressa, no monte Áquila, ao sul de Gesimon? Agora, ó rei, conforme o seu desejo, vem que nós vamos entregar nas suas mãos. E Saul vai e fala, olha, benditos sejam vocês do Senhor, porque vocês tiveram pena de mim. Informem-se a respeito de todos os esconderijos que ele tiver na região, entre todos os milhares de Judá. Irei procurá-lo entre todos os milhares de Judá. Então, eles se levantaram, foram a Zif. Davi e seus homens estavam no deserto, na planície. E Saul foi ao encalço, e chegou um momento que Saul cercou Davi e seus homens com um grande exército. Quando tudo parecia perdido, irmãos, veio o livramento do Senhor. Chega o mensageiro e diz, venha depressa, Saul, porque os filisteus estão atacando e invadindo a terra. Então ele sai dali, deixa de perseguir Davi e vai lutar contra os filisteus. E aquele lugar, então, ficou conhecido aí como En-Gedi. Então, meu querido irmão, eu quero aplicar isso na sua vida nessa noite. Aplicar o seguinte, dizer para você que quando a mão do Senhor é favorável a nós, nada o homem pode fazer contra nós. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Mas também eu quero aplicar e dizer que o Senhor muitas vezes nos escolhe, irmãos, para realizarmos coisas complexas. Por exemplo, o Senhor manda Davi ajudar Keila, e depois o próprio Senhor diz que Keila trairia Davi. A cidade trairia Davi. Os próprios ifeus pagaram a Davi aí com uma traição, querendo aí, de alguma forma, o favor do rei.
Então, meu querido irmão, não se iluda. Nem todo mundo que você estender a mão, nem todo mundo que você for usado por Deus como sal da terra, como luz do mundo, para fazer o bem, irá reconhecer e irá pagar o bem com o bem. O mundo é mau, nós sabemos, nós não devemos nos iludir, porque muitas decepções nós temos quando nós criamos grandes expectativas com o ser humano. Você deve olhar para o ser humano e perceber nele alguém imperfeito como você é também. Então, meu querido irmão, Keila pagaria com ingratidão se Davi permanecesse ali, os ifeus assim também fizeram. Mas a mão do rei nada pode contra aquele que é protegido pela mão dos reis. Que você, meu querido irmão, e a sua família estejam debaixo da proteção do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Amanhã nós continuamos meditando em mais um capítulo das Escrituras. Um grande beijo e até mais.